O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a falar sobre o fim do confronto entre Rússia e Ucrânia. Trump diz confiar em Vladimir Putin para o término da guerra. Sobre este assunto, convidamos aqui ao Jornal da Manhã o doutor em Relações Internacionais, Alexandre Teixeira. Alexandre, muito bom dia para você. Já te faço a primeira pergunta, né? Quais seriam aí as possíveis consequências dessa aproximação entre os governos dos Estados Unidos e da Rússia para o cenário global? E, na sua visão, há de fato aí alguma evidência concreta de que, nesse momento, o líder russo realmente deseja esse acordo de paz? Olá, bom dia, Soraya, bom dia, Marcelo, bom dia, audiência da PAN. É uma satisfação estar aqui novamente. São perguntas interessantes, Soraya. Em se tratando de Vladimir Putin, a gente não consegue realmente afirmar ou divagar sobre as suas reais intenções, né? Putin é um político pragmático, é um político que persegue os seus ideais, que tem uma sustentação muito forte dos oligarcas russos. Seu governo já teve algumas vezes para cair, balançou e não caiu, mas o que chama mais atenção em relação a essa postura de Donald Trump é ele ter atravessado, né, a União Europeia, a OTAN. Ele atropelou todo mundo, né, e está tentando costurar esse cessar-fogo, esse acordo de paz. Eu acho que, alguns anos atrás, né, autores como Eric Hobsbawm e Noam Chomsky jamais imaginariam, né, que um presidente da grande potência hegemônica, com o ideal civilizacional, pudesse se aproximar, né, da Rússia, de um país que marcou toda uma era, né, uma Guerra Fria, uma era de disputa entre capitalismo e comunismo. Realmente o que nós vemos nesse momento é uma postura. Eu continuo defendendo que Trump é um isolacionista, apesar de muitos professores na academia não concordarem, achar que ele é unilateralista. Não. Na minha opinião, ele é isolacionista, porque ele se isola da ordem internacional, né? Hoje em dia, nós podemos falar que na conjuntura existe a ordem jurisdicional dos Estados nacionais, existe a ordem internacional e existe Donald Trump, que faz tudo atropelando o multilateralismo e enfraquecendo um papel do direito internacional que foi construído durante anos, né, em busca daquilo que ele prometeu, em busca de gerar o que a gente tem visto nesses últimos dias, praticamente uma teoria de caos no planeta em todos os campos do poder. E nesse momento é importante também dizer que não existe a separação entre a geopolítica e a economia. A economia faz parte de uma das expressões do poder nacional. E Donald Trump está vindo forte em todas as expressões. Na economia, ele ameaça, né, com essa questão das tarifas, do comércio internacional. Na política, ele tem a força da potência hegemônica. No campo militar, é dono do maior portfólio militar do planeta. No campo psicossocial, tenta atropelar o globalismo e a doutrina woke, né? E na área da ciência e tecnologia está praticamente fundamentado pelas big techs norte-americanas. É um futuro realmente difícil da gente prever neste momento para o planeta. Exatamente, né, Alexandre? Bom dia. E ele está cumprindo aquelas promessas, né? Ele prometeu tudo isso e está fazendo, de fato, está levando à frente, né? Ele não tem nenhuma possibilidade de uma nova reeleição, então deve concentrar tudo aquilo que ele prometeu e está fazendo cada vez mais rápido. Mas como o senhor disse, né, houve já uma reação da Europa, porque, é claro, ele atravessou essa discussão diretamente com o Volodymyr Zelensky e o Vladimir Putin, né? E a Europa ficava de fora e o conflito acontece justamente na Europa, né? Entre a Rússia iniciando a batalha contra a Ucrânia. Na visão do senhor, de fato, e inclusive tanto Zelensky como Putin, eles concordam que o Trump participe para fazer essa negociação. Mas, de qualquer forma, claro que a gente sabe que a Ucrânia deve perder grande parte do seu território. Essa é uma condição fundamental, senão não haverá possibilidade de um cessar-fogo. Sim, Marcelo, ótima pergunta também. Ontem o vice-presidente já falou isso em um fórum realizado, se não me falha a memória, em Londres, na Europa,
não existe a mínima possibilidade da Ucrânia retornar às suas fronteiras de 2014, quando a Rússia fez a anexação da Crimeia. E eu acho isso muito difícil. Vladimir Putin tem na sua cabeça de que aquilo ali é um território russo. Nesses territórios ocupados existe uma população russa muito grande. Então, eu acredito que isso não vai entrar na negociação, como também não vai entrar na negociação a entrada da Ucrânia na OTAN. Isso também o presidente ucraniano pode esquecer, e praticamente essa foi uma das grandes motivações da Ucrânia, né, de escalar a crise, quando a crise começou com a Rússia, no ano de 2022, e isso é perdido. Então a gente tem uma situação bem atípica, bem peculiar, né? Uma potência invade um país soberano, anexa, né, uma parte comete uma agressão naquilo que preconiza o direito internacional, e no final já até se ouve Donald Trump falando de que a Ucrânia vai ter que pagar, né? Não uma reparação de guerra, mas ele se refere praticamente ao montante que o governo Biden injetou nesta guerra, que chega perto de 350 bilhões. Ontem, na entrevista que ele deu na Casa Branca, ele foi bem claro em falar como é que pode os Estados Unidos injetando 350 bilhões de dólares numa guerra e a OTAN, a Europa, injetando 150. Se existe um oceano de distância entre a gente e o conflito. Isso não é justo. Trump olha para as coisas mais como um negociante, um empresário. Mas isto está causando uma instabilidade muito grande no planeta. Vale a pena lembrar, Marcelo, que por muito menos jogaram aviões nas Torres Gêmeas. Muito bem, nós agora também vamos colocar os nossos comentaristas na entrevista, viu, Alexandre? Primeiro, eu quero também dar a boa-vinda agora e bom dia para o Adriano Cerqueira. Bom dia, Marcelo. Bom dia também, Soraya. É um grande prazer estar participando do programa, né, junto à audiência da Jovem Pan. Pois não, pode fazer sua pergunta. Alexandre, eu gostaria de saber, porque ontem teve a visita, né, do vice-presidente dos Estados Unidos na Europa e também do secretário de Defesa. Eles fizeram discursos duros, né, junto às lideranças europeias. A impressão que eu tive é do tipo, olha, vocês têm que cuidar mais da casa de vocês. Vocês não podem sempre ficar esperando que os Estados Unidos vão em socorro às suas necessidades. E lembrando exatamente isso, né, que acabou de mencionar do Trump, falar dessa disparidade, né, de investimento no conflito da Rússia com a Ucrânia. Me parece que o que o Trump está avisando é que ele vai tentar resolver esse problema, do ponto de vista americano, da guerra da Rússia com a Ucrânia, tentar dar uma cartada final, porque o foco, parece, geopolítico americano com o Trump é a China e o Pacífico. Eu queria que comentasse isso, se concorda com essa visão, que os Estados Unidos hoje estão mais preocupados com a expansão da influência chinesa no Pacífico que propriamente com a Europa. Ótima pergunta, Adriano. Eu acho que é por aí mesmo, né? Apesar de eu acreditar que o Trump não está muito preocupado em como vai se encerrar esse conflito da Ucrânia. Ele foi taxativo ontem na entrevista dizendo que precisa encerrar, que o conflito precisa acabar, que a guerra não faz bem para os negócios, né? E ele, desde o seu primeiro mandato, ele critica essa questão dos americanos serem, né, o xerife do mundo. O Trump ele tem a força militar do lado dele como dissuasão, mas ele não é daquela política antiga, né, dos falcões lá do Partido Republicano, que achavam que os americanos tinham que ser xerifes do mundo militarmente falando, que tinham um ideal de civilização que todos deviam seguir. Não, ele é pragmático. A questão do Trump é dinheiro, né? Essa teoria do caos que ele vem implementando nesse primeiro mês de mandato é muito interessante. A gente vê muitas questões acontecendo, nós achamos que são questões que não têm relação, são questões diferentes em diferentes campos do poder, mas, na verdade, é exatamente isso que você falou. Ele está preparando, né, um campo para depois tentar, então, entrar
numa questão muito séria que é Taiwan e China. E isso é um ponto muito difícil para os Estados Unidos. Muitas pessoas não sabem, mas em Taiwan existem fábricas que participam do processo de produção dos chips das Big Techs norte-americanas. Então, aquilo ali é um ponto praticamente que pode causar um grande problema para os Estados Unidos no caso de uma invasão. Essa semana, em alguns veículos de imprensa internacional, já andaram até veiculando que ele estaria também buscando uma tentativa de conversa com Xi Jinping, né? Então, na minha opinião, ele vai tentar se aproximar, né, militarmente ou até politicamente dos 5 grandes países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU e sem usar a ONU, sem usar o multilateralismo construído desde a Segunda Guerra Mundial, e tudo isso, como você falou, com essa visão de tentar manter uma relação tranquila com a China e não ter problemas em Taiwan. Alexandre, prazer falar consigo. Como você bem disse na sua fala, há muitos russos na Ucrânia. E se voltarmos lá atrás, antes da formação da União Soviética, a Crimeia e até parte da Ucrânia eram da Rússia. Aí eu lhe pergunto, se tivesse sido feito um plebiscito antes da guerra, o povo da Crimeia e o povo do leste da Ucrânia provavelmente teria pedido para ser russo ou ucraniano, na sua opinião? Excelente pergunta. É uma grande honra conversar com o senhor também, professor. O Vladimir Putin escreveu um artigo científico sobre isso. Ele fala exatamente dessa questão civilizacional, dessa questão étnica, né, da composição étnica daqueles povos ali. Eu tenho assim, uma visão de que realmente, que se houvesse um plebiscito, talvez aquilo ali estivesse com a Rússia hoje. Né? Talvez não tivesse sido colocado aquelas linhas de fronteira da forma que foram colocadas. Mas o que se questiona, nesse momento da conjuntura internacional, não é a existência de um povo, de uma etnia que tenha uma relação mais próxima com a Rússia do que a própria Ucrânia. O que se questiona foi a forma pela qual o Putin buscou para anexar essa porção do território. Né? Ele poderia ter tentado uma solução diplomática, uma solução mais pacífica, e alguns canais de inteligência dizem que ele fomentou, tanto na Ucrânia como nessa região de Donetsk e Donbass, que agora ele ocupa, ele fomentou uma insurgência, né? E depois montou uma operação especial do exército russo para dizer que ia, então, livrar, né, os russos que ali moravam dos nazistas ucranianos que estavam matando russos. Mas eu concordo com a sua visão, professor. Eu acho que, realmente, se nós tivéssemos voltado no tempo, não teríamos esse conflito hoje por conta daquela região realmente ter muitas pessoas da etnia ligada à Rússia. Recebemos aqui no Jornal da Manhã Alexandre Teixeira, doutor em Relações Internacionais. Professor, mais uma vez, obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Soraya. Foi uma honra.